Bom, estamos de volta com o programa Código de Honra. Hoje estamos falando sobre direitos autorais com o professor de Direito Civil da USP, Antônio Carlos Morato. Falamos até agora sobre os direitos autorais, muito interessante toda a sua explicação sobre os direitos autorais, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre quais são as limitações dos direitos autorais. Bom, as limitações, elas envolvem uma série de situações previstas no artigo 46 da Lei 9.110 e não se confundem com o que nós discutimos no bloco anterior, o que se denomina de exceção. Exceção ao direito autoral, artigo 8º, envolve uma obra que não é protegida. No artigo 46, as limitações são relativas a obras protegidas. Então, o que ocorre? Naquelas hipóteses previstas pelo legislador, mesmo uma obra em domínio privado, ela pode ser utilizada. Por exemplo, se nós imaginamos que a aula é protegida pelo direito autoral, os alunos estão autorizados a copiar aquela aula, terem anotações para os seus estudos, e isso não configura de forma alguma violação aos direitos autorais. Da mesma maneira, quando alguém elabora uma monografia, uma dissertação, uma tese e extrai trechos, citações de uma determinada obra, para com isso analisar cientificamente determinado tema, seja na área jurídica, de administração de empresas, qualquer ramo, existe uma limitação aos direitos autorais. Também há uma limitação aos direitos autorais quando mencionamos, por exemplo, as obras que envolvem deficientes visuais, desde que não exista, por parte do editor, objetivo de lucro. Então, a obra é distribuída gratuitamente, vamos imaginar um audiolivro ou uma edição em braille, não se remunera o autor nessa situação prevista na Lei de Direitos Autorais. Enfim, nós temos várias situações, mas o que é importante assinalar é o seguinte: tanto no artigo 46, que versa sobre limitações, como o artigo 8º, que versa sobre obras não protegidas, são as exceções, nós temos um rol taxativo, ou seja, são só aquelas hipóteses. Já as obras que são protegidas no artigo 7º, o rol é meramente exemplificativo, porque todo o sistema ele é construído para proteger o autor. E isso nada mais é do que um reflexo do ordenamento jurídico, das normas constitucionais, porque no artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição Federal, nós temos proteção aos direitos autorais, que inclusive constitui uma cláusula pétrea estabelecida pelo Constituinte em 1988. Queria te fazer uma pergunta: como que ficam os vídeos de YouTube feitos por pessoas das suas casas e que começam a viralizar e começam a ficar famosos? Então, aqueles vídeos, eles são protegidos tal como se nós tivéssemos uma obra comercial, por exemplo, um grande estúdio norte-americano ou uma novela de uma grande emissora de televisão aqui no Brasil, eles recebem a mesma proteção, porque não se analisa o fato de nós termos ali profissionais ou amadores. Sempre o direito autoral é devido. Mas também isso envolve um outro problema. Vamos imaginar que nós tenhamos uma determinada festa e naquela festa se utiliza uma obra protegida. Então, a trilha sonora de uma obra que está em domínio privado. Existem até mecanismos oferecidos pela tecnologia no sentido de retirar o som dessas obras que são colocadas no YouTube. Agora, a prática que é frequente de, por exemplo, retirar um determinado vídeo e colocar em outro youtuber coloca na sua página, ela só pode ocorrer mediante permissão. Alguém pode dizer, mas isso não é o que acontece no dia a dia. Nós estamos discutindo aqui uma situação de eficácia da lei, que é diversa da questão da lei estar em vigor. Então, a lei de direitos autorais tem a sua vigência e, portanto, deve ser respeitada. Então, se um youtuber quiser questionar os direitos autorais dele, ele tem total direito, Sim, certo? Exatamente. E o registro ele é obrigatório para a proteção aos direitos autorais? O registro ele é facultativo, isso está no artigo 18 da Lei de Direitos Autorais. Por quê? Porque a obra é protegida desde a sua criação. Ao contrário do direito industrial, no qual o registro é obrigatório, ou o patenteamento é obrigatório perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, nós temos uma liberdade no sentido de proteger o autor, porque sua obra já é protegida desde a criação. Mas se ele quiser, existem órgãos legitimados para o registro, só que são órgãos diversos. Nós temos, por exemplo,
Biblioteca Nacional para obras literárias e obras coreográficas. Temos a Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro para as obras musicais. As obras de artes plásticas, que também são protegidas, são registradas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obras audiovisuais são registradas na Ancine, enfim. Há todo um rol de órgãos legitimados a registrar os direitos autorais, mas o registro ele não é obrigatório, né? O registro ele é facultativo. E existe alguma relação entre os direitos autorais e as marcas, já que você está falando de órgãos? O que existe? Existe um ponto interessante, porque na sua origem a marca é um desenho. Então ela pode ser considerada como uma espécie inserida no rol de obras de artes plásticas ou obras visuais, né? Então, se nós imaginarmos a possibilidade de registro de uma marca, né, é claro que a marca ela é protegida e registrada no INPI, mas às vezes aquele desenho, na sua origem, ele é registrado na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o sentido é diverso. Quando falamos de um desenho, aquele sentido é meramente estético. Já uma marca ela é utilitária. Qual é a função da marca? Uma marca figurativa, que é a que eu menciono aqui, um desenho, por exemplo. A função, tal como a marca nominativa, na qual há um nome, é tornar possível o reconhecimento de um determinado produto ou serviço dentro de mercado de consumo, né? Então existem pontos convergentes, como eu falei, em relação à marca figurativa, e pontos divergentes, porque aí a função da marca ela é distinta. E a relação entre os direitos autorais com as notícias falsas? Existe alguma relação? As chamadas notícias falsas ou fake news podem envolver o quê? Violação a um direito moral de autor, porque as obras jornalísticas são protegidas, elas estão inseridas dentro das obras literárias, né? Qualquer texto é protegido. E vamos imaginar que um jornal de grande circulação, ele é divulgado e uma determinada reportagem faz uma afirmação e aquela afirmação é distorcida, né? E alguém atribui a esse jornal essa informação. Qual é a violação aqui? Violação à integridade da obra. No caso, quem criou foi a pessoa física, o jornalista responsável por aquele artigo específico, né? E, evidentemente, nós temos uma discussão muito mais ampla, porque não se analisa sob o ponto de vista do direito autoral. Vamos imaginar que alguém escreveu e inventou aquela história da cabeça, né? Sob o ponto de vista do direito autoral, qualquer texto é protegido, independente da informação ser falsa ou verdadeira. Agora, é claro que as notícias falsas elas devem ser coibidas. Então é melhor analisar essa questão muito mais sob o prisma dos direitos morais, direito à integridade da obra, do que eventualmente conceder essa proteção, até porque isso vai gerar muita polêmica, a qualquer notícia, ainda que essa seja falsa. Aproveitando, o que seriam as Creative Commons? Bom, o chamado Creative Commons é, na verdade, o sistema de licenciamento que começou nos Estados Unidos da América. Lá, eles têm um sistema que, de forma geral, protege apenas direitos patrimoniais de autor. Então, nós encontramos normalmente um duplo C, né? Porque ele alude ao C único que nós temos, se chama de copyright, o direito de cópia, que aqui no Brasil nós chamamos de direito de reprodução da obra, que inclusive é assegurado pela Constituição, artigo 5º, inciso 27, só que é possível, por exemplo, por essas licenças, autorizar uma derivação de obra, porque nós temos, por exemplo, obra originária e obra derivada. Vamos imaginar que é uma adaptação. Eu tenho uma peça teatral, né? Basicamente o roteiro de uma peça teatral, eu quero transformar numa obra audiovisual. Então isso seria possível já mediante um sinal. Então se coloca sim a uma obra derivada. Mas o sistema Creative Commons ele é muito criticado no nosso sistema, no sistema que o Brasil adota, França, Alemanha, que é um sistema subjetivo, porque ele protege o autor. Por quê? Porque ele não observa com o devido cuidado os direitos morais de autor. Ele apenas assegura o que se chama de direito de atribuição, né? Que é a licença BY. Então essa licença basicamente está relacionada ao que no nosso direito se chama direito de paternidade, que está no artigo 24, inciso 2º. Mas isso não exclui de forma alguma a possibilidade de proteção aos direitos morais. O Creative Commons ele se apresenta como uma situação intermediária entre o sistema tradicional de copyright
e o sistema de copyleft, que é um sistema quase que anárquico, que não reconhece na internet nenhum direito aos autores. Isso começou muito com os programas de computador, porque os programas de computador são considerados como obras protegidas e equiparados a obras literárias. Estão no rol do artigo 7º, que eu citei, de obras protegidas, e no nosso sistema são protegidos por uma lei especial, que é a Lei 9.609, de 1998. E me fala um pouco sobre os streamings de obras musicais ou de audiovisual. Exige autorização dos autores? Qualquer obra exige autorização, né? A discussão que existiu aqui no Brasil, o streaming, que é a transmissão simultânea, né, ela pode ocorrer de duas formas, basicamente. Nós temos o que se chama de webcasting, que é a transmissão pela internet, né, ou por qualquer meio, e aí nós podemos citar, para ficar mais didático, qualquer aplicativo, por exemplo, o Spotify, o Deezer, né, ou ainda podemos ter o que se chama de simulcasting, ou seja, a transmissão pela rádio e a transmissão também pela internet. A transmissão é simultânea, não é? Houve já um julgado da segunda sessão no ano passado, no ano de 2017, em que o relator foi o ministro Vilas Boas Cueva, e se entendeu que seria protegida essa obra, por exemplo, obra musical inserida nesses meios, ou obra audiovisual, porque às vezes nós podemos ter música, né, uma trilha sonora dentro dessa obra audiovisual, e se entendeu que era uma hipótese de execução pública, ou seja, o pagamento é devido ao ECAD. E houve, o que eu expliquei em relação ao simulcasting, uma modificação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque se entendeu que no Rio já existia o pagamento à rádio, portanto, um novo pagamento pela divulgação na internet seria desnecessário. Mas isso não é algo que hoje em dia se discuta, porque o STJ já entendeu que a questão é pacífica. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta, que são sobre as obras musicais veiculadas na internet. Elas são consideradas uma execução pública? Então, essa questão está relacionada com o que nós acabamos de discutir em relação ao streaming. Tá. Ao streaming. Ou seja, o streaming envolve uma execução que é simultânea. Eventualmente, nós podemos ter escolha até de determinadas músicas. Mas, às vezes, se escolhe, por exemplo, o YouTube, se coloca uma determinada música. É sempre necessária a autorização. Da mesma maneira que se autoriza uma obra audiovisual, uma obra fotográfica, a obra musical, ela sempre demanda autorização. E, mais uma vez, alguém pode afirmar, mas isso pode envolver utilização livre, muito frequentemente eu observo que no dia a dia as pessoas utilizam, mas isso não significa que não ocorra uma violação aos direitos autorais. O que se tenta e o que o legislador busca a todo momento é encontrar um equilíbrio entre a utilização livre, que eu mencionei aqui no caso das limitações, o artigo 46, e a proteção às obras, como eu citei, obras protegidas no artigo 7º da Lei 9.610 de 98. O que eu consigo extrair do nosso programa é que assim, os direitos autorais são bem mais complexos do que a gente pode imaginar, né? Sem dúvida. Então, até recomendo ao nosso telespectador que, ao fazer qualquer tipo de atuação, aí, seja no YouTube ou em qualquer veiculação pela internet, procure saber um pouco mais antes sobre os direitos autorais ou violação aos direitos autorais para que possa fazer esse tipo de trabalho. Procure uma orientação sobre isso, né? Eu gostaria de lhe agradecer muito pela participação do nosso programa, convidá-lo mais vezes para vir falar desses assuntos que são muito interessantes. Temos vários assuntos do direito civil a tratar. Gostaria de abrir espaço para o senhor fazer suas considerações, caso o senhor queira. Sim, na verdade, eu acho que o que se busca no Brasil, todas as pessoas que se dedicam, advogados, magistrados ao estudo do direito autoral, membros do Ministério Público e diversos professores, é difundir difundir a matéria e chamar a atenção para a sua relevância dentro das grades e nos concursos públicos também, né? É uma matéria que deve ser inserida em concursos públicos para a magistratura, para o Ministério Público, para as procuradorias, né? No próprio exame da ordem, evidentemente. Então, cada vez que qualquer professor tenta abordar esse assunto, aborda justamente no sentido de chamar a atenção para a sua importância, não só no âmbito internacional, mas no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, em razão dos tratados
dos quais o Brasil participa. Lhe agradeço novamente, doutor Antônio Carlos Morato, pela participação no nosso programa. E nós encerramos aqui o programa Código de Honra. Eu gostaria de convidar todos vocês, telespectadores, que tragam para nós temas novos, temas de interesse de vocês, para que a gente possa buscar aqui a autoridade no assunto para poder tirar essas dúvidas. Essa participação será feita pelo e-mail códigodehonra@iasp.org.br e participem conosco sempre do Código de Honra. Estamos aguardando vocês. Até a próxima.